Galera, acabou a competição. Dabura acaba de superar Satoru Gojo em Jujutsu Kaisen. O honrado, que ficava no top 2 do verso de Jujutsu, acaba de cair para top 4, sendo superado não só pelo Dabura, que despertou a sua expansão de domínio em pouquíssimo tempo, enquanto luta contra o Mahoraga, mas também pelo Itadori, que vem se mostrando outra bomba atômica ambulante. Será mesmo? Com tudo que o Dabura e o Itadori vem mostrando até agora, será que eles realmente superaram o Gojo? Ou será que isso é tudo um grande delírio coletivo por parte de uma parte da fandom de Jujutsu? Se continuar assim, galera, vocês vão me obrigar de novo a platinar o cabelo pra defender o Gojo, mas é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, não antes de você honrar o botão do like e se tornar um verdadeiro honrado se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado pro domínio desse canal continuar em expansão e a gente alcançar a marca de 1 milhão de feiticeiros. Então, vamos lá! Antes da gente falar sobre o Dabura, eu acho que a gente precisa inevitavelmente voltar na questão do Gojo versus Sukuna para deixar claro quem era o verdadeiro top 1 do verso. Apesar da gente poder ficar discutindo o dia inteiro só essa questão, infelizmente, e por mais que me doa dizer isso, a gente tem que concordar que o Sukuna era sim o top 1 do verso e o Gojo ficava em segundo lugar. Primeiro de tudo, quanto ao nível de energia de cada um deles, fica claro que o Sukuna tinha uma quantidade de energia amaldiçoada assustadoramente maior do que qualquer outro feiticeiro do verso. Enquanto o Gojo e o Sukuna lutavam, Yuta comenta que a quantidade de energia do Sukuna era ainda maior do que a dele e que se ele fosse dar um chute baseado em pura intuição, essa quantidade de energia seria mais do que o dobro da dele. Por outro lado, o próprio Yuta já tinha uma quantidade de energia amaldiçoada muito maior que a do Gojo, ou seja, Gojo tinha uma quantidade de energia menor que a do Yuta, que já era muito menor que a do Sukuna. Mas como a gente sabe, o Gojo tinha os 6 olhos, que otimizava o gasto de energia amaldiçoada num nível tão absurdo que o Gojo nunca ficava sem energia amaldiçoada. Para vocês terem uma ideia, mesmo quando ele enfrentou o Sukuna, ele nunca ficou zerado de energia amaldiçoada. O próprio Yuta coloca isso como uma vantagem do Gojo em relação a ele e era capaz até do Sukuna ficar sem energia antes do Gojo, mesmo que o estoque de energia do Sukuna fosse um absurdo, caso a luta, se estendesse por muito mais tempo. Mas isso ainda sugere uma certa superioridade do Sukuna a nível de quantidade de energia amaldiçoada, mesmo que o Gojo, teoricamente, nunca fique sem energia. Enfim, a gente pode debater também a questão do Sukuna ter sido pego pelo vazio ilimitado do Gojo, ter tido o cérebro derretido e pedido arrego pro Mahoraga, o que é um fato inegável, e ainda por cima, isso acontecendo uma segunda vez, quando o Gojo encaixou aquele flash negro que deixou o Sukuna completamente desnorteado e ficando ainda de pé, Então, se não fosse a ajuda do Mahoraga nessas duas vezes, Gojo poderia muito bem encaixar uma sequência que dificultasse muito o Sukuna de recuperar a vantagem na luta. Talvez esses dois tenham sido os momentos em que o Gojo mais chegou perto de nocautear e derrotar o Sukuna. Mas, por outro lado, o Gojo também foi pego pela expansão de domínio do Sukuna na primeira disputa de domínio entre eles. O Gojo saiu levando a pior e por mais que o Gojo pudesse ficar se regenerando dos cortes à distância como ele fez, imagina se o Sukuna não lança um Fuga na sequência, que é a técnica mais forte dele, ou inventa de se aproximar do Gojo para lançar um corte direto que tem um efeito cortante muito maior do que um corte à distância. Lembrando que naquele momento o Sukuna não precisou usar as 10 sombras, então o Gojo passou muito perto da morte logo no começo da luta. Mas enfim, a gente pode continuar discutindo isso o dia inteiro e como o foco do vídeo não é esse, não era pra ser pelo menos, vamos só deduzir que o Sukuna é o top 1 do verso pelo menos dessa vez. Agora, falando sobre o Itadori, essa é uma questão interessante. Será que ele realmente superou o Gojo? A gente viu o nosso menino Itadori, agora mais de 60 anos depois, lançando um corte à distância que obliterou uma série de espíritos amaldiçoados, causando inclusive uma explosão absurdamente gigantesca ao redor de Shibuya. Além disso, vimos ele também derrotar uma versão, mesmo que enfraquecida, do Mahito, sem precisar tirar sequer as mãos do bolso, picotando ele por completo no mais recente capítulo do mangá de Jujutsu. Mas vamos lá.
Para começo de conversa, durante a série original, vale mencionar que o próprio Gojo afirmou mais de uma vez na história como ele acreditava que os feiticeiros da nova geração, no caso os estudantes dele, mais especificamente o Hakari, Yuta, Megumi e Itadori, poderiam sim ser capazes de superar até mesmo o próprio Gojo um dia e que essa classificação de feiticeiro de grau especial não serviria mais para o nível de feiticeiros dessa nova geração. Bom, não sabemos todo o potencial que o Yuta, o Megumi ou o Hakari alcançaram em vida, mas a gente sabe que pelo menos o Itadori conseguiu se tornar um feiticeiro tão lendário quanto o próprio Satoru Gojo. Nessa sequência de Jujutsu Kaisen, é dito que não existem feiticeiros tão incríveis no mundo quanto o Gojo e Itadori, mesmo que o Gojo já estivesse morto. Então, a nível de fama e notoriedade mundial, Itadori alcançou o mesmo patamar do Gojo. E essa notoriedade toda, muito provavelmente não vem só pelo Itadori ter sido aquele que derrotou o Sukuna ou deu o golpe final no Sukuna, mas inclui também o nível de poder que ele alcançou e os feitos que ele acumulou ao longo de todos esses anos em vida. Obviamente, a gente não sabe exatamente se o Itadori chegou a superar o Gojo, mas a gente pode supor que eles estejam mais ou menos no mesmo nível, no caso, os dois dividindo o top 2 do verso até segunda ordem. Agora, quanto ao Dabura em si, esse é um caso complicado. Muita gente começou dizendo que ele tinha o mesmo nível do Sukuna, mas o caso do Dabura é meio esquizofrênico. Uma hora parece que ele tem ou vai demonstrar ter o mesmo nível do Sukuna, e outra hora ele só parece meio bucha. Vamos lá! Inicialmente, a ameaça dos Fomorianos invadindo a Terra foi classificada como uma ameaça de grau especial, já que eles poderiam dominar um país inteiro se quisessem, assim como Sukuna também era uma ameaça de grau especial, o que começou a fazer muita gente dizer que o Dabura em si tinha o mesmo nível de força do Sukuna. Mas não, galera. Primeiro porque ninguém sabia o nível de força do Dabura, porque ele nunca tinha lutado ainda. E segundo porque essa classificação de grau especial é muito abrangente e envolve desde uma ameaça do nível do Sukuna de fato até uma ameaça do nível dos irmãos Eso e Ketsuzo, aquelas pinturas da morte que foram derrotadas pelo Itadori e Nobara ainda na primeira temporada do anime. Mas depois disso, de fato, o Dabura começou a ser comparado ao Sukuna de forma mais direta, até que o Dabura chegou a ser mencionado como uma verdadeira calamidade ambulante, o exato mesmo termo usado para definir o Sukuna, de tão absurdo, de ameaçador que ele era. Mas na prática, ao mesmo tempo em que ele tinha uma aura absurda e um talento igualmente absurdo, ele quase não tinha experiência de luta e algumas vezes ele só parecia meio bucha. Quando o Dabura finalmente precisou enfrentar o Mahoraga, a verdade é que o Mahoraga começou a se adaptar à técnica de luzes do Dabura e deu um pau tão grande no Dabura que ele começou a ficar se tremendo todo de medo, achando que ia perder a luta ou morrer, e precisou apelar pro flashback da amizade para conseguir ficar mais forte. Enquanto isso, o Sukuna e o Gojo brincaram com o Mahoraga porque eles sabiam com o que eles estavam lidando e já tinham muita experiência de combate. O Sukuna então nem se fala, então eles não ficaram amedrontados quando eles precisaram enfrentar o Mahoraga. Então, pelo menos nesse primeiro momento da luta, apesar do Dabura ter uma aura ameaçadora, ainda assim, galera, ele estava longe de ter o mesmo nível de experiência que o Gojo e o Sukuna. Mas enfim, depois disso, realmente o Dabura começou a apelar, despertando energia reversa e começando a se curar, começou a se mover numa velocidade próxima da luz, despertou técnica reversa e ainda por cima desenvolveu uma fucking expansão de domínio sem nunca ter visto uma expansão de domínio em toda a sua vida. Até o momento, a gente não sabe exatamente o que essa expansão de domínio faz, mas esse domínio parece ter sido construído usando parte do mineral daquela nave dos Fomorianos, parece ter um totem no centro, o que sugere que seja uma expansão sem barreira, o que só deixaria ela ainda mais apelona, e que ela se chama Terra Estrangeira da Penumbra Travessia Reversa. Galera, o capítulo 23 ainda não foi lançado, então a gente não sabe o que essa expansão faz de fato, mas baseado nesse nome, Travessia Reversa, eu não duvido que ela seja capaz de rebobinar o tempo e mais, fazer com que o alvo da técnica, no caso o próprio Mahoraga, comece a ser rebobinado e resetado para uma versão inicial, onde ele ainda não tinha conseguido se adaptar
a técnica de luzes do Dabura. Ou seja, essa seria uma espécie de desadaptação, onde ao invés do tempo se mover pra frente, o tempo se moveria pra trás. Porra, aí sim ia ser foda demais, hein? E ainda por cima ia combinar com a reversão da técnica do Dabura, né? Afinal, se ele tem uma técnica baseada em luzes, e a gente pode aqui também refletir a possibilidade de você se mover mais rápido do que a luz e dessa forma você conseguir avançar no tempo, e a reversão dessa técnica seria você retroceder o tempo. Enfim, tudo isso acaba combinando demais com o fato do Dabura ter conseguido despertar também a reversão da sua própria técnica amaldiçoada. Mas enfim, ignorando essa parte, já que é pura especulação, vamos analisar o que a gente tem de concreto até agora. Dabura tem poderes de luzes, ele pode disparar feixes de luz, pode acelerar a própria velocidade, chegando próximo à velocidade da luz, pode se regenerar com energia reversa, mas a gente precisa lembrar de um pequeno detalhe. Satoru Gojo ainda possui o infinito, ou seja, não importa o quão rápido Dabura se mova ou dispare um monte de luz, tudo que se move em direção ao Gojo é desacelerado pelo infinito até chegar numa velocidade zero. E por mais que a luz não possua matéria em si, ela ainda precisa percorrer do ponto A ao B. Então seria impossível para o Dabura conseguir atingir o Gojo. E uma vez que o Gojo expandisse o vazio ilimitado, a luta acabaria na mesma hora. O Dabura seria completamente derrotado. Porra, vocês têm que respeitar o honrado, caralho. Vocês têm que parar de se deixar levar pelo hype e enxergar a realidade. O honrado ainda é superior e o top 2 do verso junto do Itadori, pelo menos até o momento. Bom, é isso, galera. O Gojo segue sendo o mais forte. Se você discorda, você tá errado. Mas o que eu tô mais ansioso pra ver mesmo é se eu vou acertar o conceito da expansão de domínio do Dabura, conseguindo rebobinar o tempo e desadaptar uma Horaga. Se isso for verdade, aí a gente começa a conversar se ele seria capaz de conseguir também derrotar Satoru Gojo. Por enquanto, se você ficou até o final e gostou desse vídeo, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal aqui embaixo e quem sabe o seu valeu demais, que também vai ajudar demais a gente, beleza? Os últimos vídeos vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, caso você tenha perdido. Vejo vocês na próxima. Tchau!